Capítulo 48. Ouçam isto, ó casa de Jacó, vocês que chamam a si mesmos pelo nome de Israel e que procederam das águas de Judá, vocês que juram pelo nome de Jeová e invocam o Deus de Israel, mas não com sinceridade e retidão. Pois chamam a si mesmos pelo nome da cidade santa e buscam o apoio do Deus de Israel, cujo nome é Jeová dos Exércitos. Eu lhes anunciei há muito tempo as coisas que já aconteceram. Elas saíram da minha própria boca. Eu as divulguei. De repente, eu agi, e elas se realizaram. Visto que eu sabia que você é obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa é de cobre, eu o informei há muito tempo. Antes que as coisas acontecessem, eu as revelava, para que você não dissesse: foi o meu ídolo que fez isso. Foi a minha imagem esculpida e a minha imagem de metal que ordenaram essas coisas. Você ouviu e viu tudo isso. Não o dirá a outros? De agora em diante, eu lhe anuncio coisas novas, coisas mantidas em segredo que você não sabia. Somente agora elas estão sendo criadas. Não foram criadas há muito tempo. Até hoje, você nunca tinha ouvido falar dessas coisas, de modo que você não pode dizer: eu já sabia disso. Não, você não ouviu, você não sabia, e no passado você manteve os ouvidos fechados. Pois eu sei que você é muito traiçoeiro e foi chamado de transgressor desde o nascimento. Mas por causa do meu nome, controlarei a minha ira. Para o meu próprio louvor, eu me refrearei e não o eliminarei. Veja, eu o refinei, mas não como se faz com a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por minha causa, sim, por minha própria causa agirei, pois como eu poderia me deixar profanar? Não dou a minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também sou o último. A minha própria mão lançou o alicerce da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamo, todos eles se apresentam. Reúnam-se todos vocês e ouçam. Quem entre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem Jeová amou fará com Babilônia o que for do seu agrado, e o seu braço virá contra os caldeus. Eu mesmo falei e o chamei. Eu o fiz vir, e seu caminho será bem-sucedido. Aproximem-se e ouçam isto. Desde o começo, nunca falei em segredo. Eu estava presente quando as coisas aconteceram. E agora, o soberano Senhor Jeová enviou tanto a mim como o seu Espírito. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. A sua descendência seria como a areia, os seus descendentes tão numerosos como os grãos de areia. O nome deles jamais seria eliminado nem apagado de diante de mim. Saiam de Babilônia, fujam dos caldeus, anunciem isso com gritos de alegria, proclamem-no, divulguem-no até os confins da terra. Digam: Jeová resgatou seu servo Jacó. Eles não passaram sede quando os conduziu através de lugares desertos. Ele fez água sair da rocha para eles. Partiu uma rocha e fez jorrar água. Não há paz para os que são maus, diz Jeová. Capítulo 49. Escutem-me, ilhas, e prestem atenção, nações distantes. Jeová me chamou antes de eu nascer. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ele mencionou o meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada.
protegeu-me na sombra da sua mão. Fez de mim uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é o meu servo, ó Israel, por meio de quem demonstrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Foi em vão que trabalhei arduamente, gastei as minhas forças inutilmente, para nada. Mas eu sei que quem me julga é Jeová, e a minha recompensa vem do meu Deus. E agora Jeová, aquele que me formou no ventre como seu servo, me diz para lhe trazer Jacó de volta, a fim de que Israel seja juntado a ele. Eu serei glorificado aos olhos de Jeová, e o meu Deus se tornará a minha força. E ele disse: Você não é apenas o meu servo para reerguer as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Eu também o dei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Assim diz Jeová, o resgatador de Israel, seu santo, ao que é desprezado, ao que é detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis verão e se levantarão, e príncipes se curvarão, por causa de Jeová, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz Jeová: Quando era tempo de mostrar favor, eu lhe respondi, e num dia de salvação o ajudei. Eu o protegi para dar-lhe como pacto para o povo, para restaurar esta terra, para que eles tomassem posse das suas heranças devastadas, para dizer aos presos: Saiam, e aos que estão na escuridão: Apareçam. Eles encontrarão o que comer junto aos caminhos. Haverá pastagem para eles ao longo de todas as veredas batidas. Não terão fome, nem sede, nem serão castigados pelo calor abrasador ou pelo sol, porque aquele que tem misericórdia deles os guiará e os conduzirá junto a fontes de água. Vou transformar todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão elevadas. Veja, eles vêm de longe, alguns do norte e do oeste, e outros da terra de Sinim. Gritem de alegria, ó céus, e alegre-se, ó terra, que os montes fiquem animados com gritos de alegria, porque Jeová consolou seu povo e tem misericórdia dos atribulados. Mas Sião dizia: Jeová me abandonou, Jeová se esqueceu de mim. Será que uma mulher pode se esquecer do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Mesmo que essas mulheres se esquecessem, eu nunca me esqueceria de você. Veja, gravei você na palma das minhas mãos. Suas muralhas estão sempre diante de mim. Seus filhos voltam depressa, e os que a derrubaram e a devastaram irão embora. Levante os olhos e olhe ao redor. Todos eles se reúnem, chegam a você. Tão certo como eu vivo, diz Jeová, você se adornará de todos eles como se fossem enfeites, e se vestirá deles como uma noiva. Embora os seus lugares estivessem devastados e desolados, e a sua terra estivesse em ruínas, agora ela ficará muito apertada para os que moram nela, e os que devoraram você estarão longe. Os filhos que nasceram durante o seu luto lhe dirão: Este lugar está apertado demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. E você dirá no seu coração: Quem me gerou estes filhos? Sou uma mulher que perdeu os filhos e estava estéril, exilada e no cativeiro. Quem os criou? Veja, fui deixada totalmente só. Então de onde eles vieram? Assim diz o soberano Senhor Jeová: Veja, levantarei a mão para as nações e erguerei o meu sinal para os povos. Eles trarão seus filhos nos braços e carregarão suas filhas nos ombros. Reis cuidarão de você, e as princesas deles serão as suas amas. Eles se curvarão diante de você com o rosto por terra e lamberão o pó dos seus pés. E você terá de saber que eu sou Jeová. Aqueles que esperam em mim não serão envergonhados.
Será que se pode tirar do guerreiro os seus prisioneiros? Ou será que os cativos do tirano podem ser resgatados? No entanto, assim diz Jeová: até mesmo os cativos do guerreiro serão tirados dele, e os prisioneiros do tirano serão resgatados. Eu me colocarei em oposição aos que se opuserem a você, e salvarei os seus filhos. Vou fazer com que aqueles que a maltratam comam a sua própria carne, e ficarão embriagados com o seu próprio sangue como que com vinho novo. E todos terão de saber que eu sou Jeová, seu Salvador e seu resgatador, o poderoso de Jacó.